Olá, corredores! Bem-vindos a mais um vídeo da Academia da Corrida. Hoje vamos continuar com os vídeos sobre o período específico de planeamento de corrida e hoje vamos falar sobre objetivos. A definição de objetivos, a sua importância, como devem ser definidos, e é um tema que é muito importante porque não é muito frequente os corredores terem, principalmente os corredores amadores, terem objetivos claramente definidos. Mais uma vez pedimos para subscreverem o canal, ativarem as notificações e divulgarem pelos vossos amigos. De certeza que esta informação vai ser muito útil para eles, porque a maior parte não está a definir os objetivos da forma correta. Os objetivos são o foco que nós necessitamos para conseguir atingir os nossos resultados. Assim, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Esta é uma frase que muitas vezes se ouve e é verdade. E é muito importante nós definirmos objetivos, porque aquele objetivo que nós definimos é aquele foco que nós vemos lá à frente e que faz com que saibamos que é por ali que temos que ir. Se não tivermos objetivos, tanto podemos ir para ali, como para baixo, e portanto é muito importante ter objetivos e esses objetivos serem corretamente definidos. Primeiramente, devemos definir em termos genéricos os nossos objetivos. Queremos ganhar resistência, queremos ganhar força, queremos ganhar alguma habilidade física, qualquer coisa, em termos genéricos. A segunda prioridade é nós definirmos objetivos mais específicos, sabermos que queremos fazer uma maratona, queremos fazer uma meia maratona, queremos fazer os nossos primeiros 5 km, queremos fazer uma meia maratona em 2 horas, em 1h30, em 1 hora. E, portanto, é muito importante nós definirmos e esses objetivos serem específicos, serem mensuráveis. Nós sabermos que fazer o melhor possível não é um objetivo. E, portanto, nós temos que saber aquilo que queremos e aquilo que é o nosso objetivo e por onde vamos. Outro aspecto extremamente importante na definição de objetivos é o prazo. Imaginemos que sou um corredor que faz os 10 km em 50 minutos, ou 1 hora, seja o que for, não interessa. E de repente tenho um objetivo para daqui a 2 semanas fazer os 10 km em 40 minutos. Isso não é viável. E nós vemos muitas vezes na internet objetivos desse género. Pá, ajudem-me, como é que eu faço a minha prova de 10 km em 1 hora e necessito de fazer em 45 minutos. Ajudem-me, deem-me dicas. E já tenho a prova marcada, é daqui a 3 semanas. Isso não é possível. Isso só vai causar frustração, porque nós, não sabendo definir objetivos, vamos pensar que os vamos atingir, depois vamos entrar numa espiral de frustração, porque efetivamente não é possível, o corpo não tem a capacidade para evoluir tanto e acabamos por nos frustrar e muitas vezes acabamos por desistir porque achamos que não conseguimos, a corrida não foi feita para nós. Na definição de objetivos também devemos ter em consideração a nossa individualidade, aquilo que nós somos, as nossas deficiências, as nossas fragilidades, também aquilo em que nós somos bons e, portanto, não devemos focar-nos em objetivos que sejam iguais ao nosso colega, ao nosso amigo e isso é muito importante porque há corredores que já têm uma experiência já de muitos anos, há outros que estão a começar e nós não podemos definir objetivos semelhantes a outras pessoas que têm outro tipo de experiência. Porque a corrida, como também é uma coisa que se costuma dizer muito frequentemente, é uma corrida, a corrida
é algo que nós lutamos por nós próprios, é nós ganharmos a nós próprios e nunca por comparação com outros corredores. E nós também não podemos estar a definir objetivos se nós sabemos, por exemplo, não temos tempo. Se nós não tivermos, se tivermos um trabalho que seja muito desgastante, nós não podemos definir um objetivo de correr uma maratona abaixo das 3 horas ou qualquer coisa do género, em que tenha que treinar 4 ou 5 vezes por semana, e eu não vou ter essas 4 ou 5 vezes por semana para poder treinar porque estou a trabalhar, ou porque tenho um problema físico qualquer, ou por qualquer coisa, seja o que for. Portanto, os objetivos têm que ter em conta a nossa individualidade. Nossos objetivos devem ser definidos por aquilo que nós podemos fazer e não por aquilo que nós gostaríamos de conseguir fazer. E isso é essencial. Outro aspecto que deve ser tido em conta na definição dos objetivos é que eles não são estáticos. Nós hoje temos um objetivo, no entanto, passado pouco tempo, podemos ter que os ajustar. Quer porque evoluímos mais do que o que pensávamos, ou ao contrário, ou porque não evoluímos, ou porque entretanto mudamos de emprego e já não podemos treinar tantas vezes, ou porque agora podemos treinar mais vezes. E, portanto, estes objetivos devem ser o mais atualizados possível para que definam as nossas prioridades, porque se nós temos um objetivo sempre definido, mas entretanto nós já não podemos fazer isso, imaginemos um corredor que tinha o objetivo de fazer uma prova de 10 km em 40 minutos. E ele, no auge da sua juventude, fazia em 41 minutos, ou 42, ou qualquer coisa, portanto estava muito próximo dos 40. No entanto, entretanto, ele já se lesionou, ele já teve problemas, já tem mais 10 anos ou 15 anos além disso. E, portanto, ele não pode continuar a definir como objetivo fazer os 40 minutos. Até pode ser que o consiga. Não é isso que está em causa. No entanto, tem que ser definidos objetivos não em função daquilo que nós gostaríamos de fazer, mas daquilo que nós temos quase certeza que vamos conseguir. Termos objetivos mensuráveis, que possam ser medidos, é um ponto-chave, porque conseguimos então monitorizar se estamos a evoluir nesse sentido ou se não estamos a evoluir nesse sentido. Se eu defino um objetivo que é, eu quero melhorar na corrida, eu quero correr cada vez melhor, eu quero correr cada vez mais rápido, isso não é mensurável. Agora, se eu disser, eu quero fazer os 10 km em 40 minutos, então, se eu nos treinos que vou fazendo, pelos ritmos que vou fazendo, nos treinos intervalados, nos treinos de ritmo, nos treinos leves, aí eu consigo saber se eu estou a ir no sentido de conseguir atingir esse objetivo ou não. Se não faço isso, se não tenho objetivos mensuráveis, não vou conseguir monitorizar e fazer os tais ajustes que falei há pouco. Aquilo que falei há pouco sobre os objetivos por vezes já não serem adequados, é muito importante focarmos este aspecto, que é, se os objetivos não forem alcançáveis, eu quero ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de França. Eu sei que não vou ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de França. E, portanto, eu não posso ter um objetivo desses, porque ao definir esse objetivo, eu vou frustrar-me e vou desistir e vou dizer, eu não vou conseguir e, portanto, eu não vou. Então, se eu definir um objetivo que seja adequado para a minha condição física ou para a minha envolvente, aí sim, aí, e até os tais objetivos parcelares são muito importantes para nós irmos tendo aquele objetivo, consegui atingir, depois vamos passar para o próximo, consegui também atingir. Portanto, acaba por ter aqui um conjunto de etapas que é muito importante nós definirmos esses objetivos.
Eu vou dar-vos um exemplo que é um corredor, na minha opinião, como é que um corredor um iniciante, deve começar a planear fazer uma maratona. Não é tão pouco frequente quanto isso que corredores que não conseguem correr 1 km dizem assim: eu quero ser maratonista. Quero ser maratonista. Muitas vezes até são corredores com peso em excesso e estão tão focados na própria maratona que acabam por fazer aquelas maratonas de 7 horas, 8 horas, que são extremamente prejudiciais para o corpo, para o organismo, porque é um esforço enorme e isso não é importante. E na minha opinião, como é que nós deveríamos fazer, e até para fazer isto quase como se fosse um jogo de vamos atingindo objetivos. Então vamos fazer, primeiro, tentar fazer os 5 km. Então definíamos depois de conseguirmos fazer os 5 km, vamos dizer assim: quando eu conseguir fazer os 5 km em 30 minutos ou em 25 minutos, então posso passar então para um segundo objetivo, que é fazer os 10 km. Então quando chega depois aos 10 km, define também um objetivo para fazer a passagem para o objetivo seguinte. Então eu tenho que fazer, por exemplo, os 10 km abaixo de 1 hora, ou abaixo dos 55 minutos, ou 50, o que seja, pronto, conforme a condição física do corredor. E quando atinge esse objetivo, então passa para o objetivo seguinte. Então vamos passar então para a meia maratona. Meia maratona, eu quero fazer a meia maratona no mínimo abaixo das 2 horas para poder passar para o objetivo seguinte, que é fazer a maratona. Portanto, nós ao fazermos este tipo de objetivos que sejam mensuráveis e que sejam graduais e que sejam alcançáveis, isto é fantástico. Qualquer corredor que faça esta progressão consegue evoluir de uma forma fantástica e de forma muito rápida na corrida. Agora, se nós quisermos fazer do zero para a maratona, nós conseguimos. Se eu quiser agora, vou ali à rua e faço os 42 km, demoro não sei quantas horas, passo depois uma semana quase sem conseguir andar, mas consegui, tenho uma medalha, sou maratonista. Mas não é isso que vai fazer com que o corredor continue, porque provavelmente esse corredor vai desistir de correr. E nós queremos é corredores que continuem. E ao continuar, vai ter uma vida saudável para o resto da vida. E portanto é muito importante ter estes objetivos bem definidos, estes objetivos mensuráveis, objetivos alcançáveis e que sejam objetivos que sejam motivadores e não objetivos que castrem o corredor e que o obriguem a desistir. E ficamos por aqui por hoje. Espero que tenham gostado e definam bem os vossos objetivos. E não se esqueçam de subscrever o canal. Pronto, e aí serão avisados logo que surgirem novos vídeos e vamos fazer novos vídeos sobre o período específico e divulguem pelos vossos amigos. Até à próxima e bons objetivos.